O tema dessa palavra é vencendo os dias difíceis. Os dias são difíceis, mas nós temos um Deus que nos dá a vitória em toda e qualquer circunstância. Amém? Pai querido, fala conosco. Nos visita com a tua misericórdia. Limpa a nossa mente, Senhor, de todo bloqueio, de todo pecado, de toda sujeira, de todo conceito errado, de tudo aquilo que possa vir impedir o entender da sua palavra. Que o Espírito e a vida da sua palavra nos alcance nessa noite e que seja uma noite de vitória, para a glória do seu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é o tema de hoje, vencendo os dias difíceis. Humanamente falando, nós estamos passando por dias difíceis. Talvez hoje a sua família está ok, a sua vida ela está estabilizada, a sua saúde. Alguns a gente até sabe como se encontra, porque nós somos pastores, então a pessoa conversa, pede uma ajuda e a gente sabe mais ou menos como se encontra a vida da pessoa. Outros não. Então a gente não conhece todos os detalhes da vida de todo mundo. Talvez hoje você está aqui, está com um sorriso no rosto, porque você é uma pessoa forte, você é uma pessoa de fé, você é uma pessoa para cima, mas você está enfrentando uma luta na sua casa, você está enfrentando uma luta na sua família. Talvez hoje você esteja enfrentando uma luta no seu casamento, no seu lar, uma luta financeira. Hoje, se você olhar para o mundo de uma maneira geral, o mundo está enfrentando uma crise de saúde bem menor, mas ainda tem, por conta da pandemia que nós passamos, ainda estamos passando numa escala menor, mas ainda estamos. A economia mundial, ela está enfrentando problemas, a economia mundial está enfrentando dificuldades. Não é algo só do Brasil, não é um problema que só o Brasil está passando, é um problema que muitos países estão passando. Nós percebemos que existe uma crise de ansiedade, uma crise de medo, uma crise de pânico em muitos corações, em muitas pessoas. Nós vivemos numa sociedade que nós não queremos muitas das vezes esperar as coisas acontecerem. Hoje, como tudo é muito rápido, nós não conseguimos, digamos assim, esperar o tempo das coisas. Então, como nós temos acesso a tudo muito rápido, nós achamos que as coisas também de Deus tem que ser assim, tem que ser tudo para ontem, tem que ser tudo muito rápido. Então, no final das contas, nós estamos vivendo dias difíceis, mas também a palavra de Deus nos dá um caminho para vencermos esses dias. E eu quero compartilhar com você alguns princípios da palavra de Deus para que você possa vencer os dias de dificuldade que você está passando. Pastor, eu estou bem, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra vai dar um caminho para que quando você enfrentar dias difíceis, você possa sair desses dias vitorioso. E eu creio na palavra de Deus. É um texto muito conhecido, um texto que acredito que você já saiba, de 2 Crônicas capítulo 20, aonde o rei Josafá ele vai enfrentar uma batalha. E nisso que ele enfrenta uma batalha, ele nos dá alguns princípios poderosos. O rei Josafá, ele está enfrentando dias difíceis. O rei Josafá, ele está passando por uma situação de guerra e uma situação que aos olhos dele é impossível ser resolvida. 2 Crônicas capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: E sucedeu depois disso que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, ou seja, os moabitas, os amonitas, e com eles outros dos amonitas, então vieram
três tipos de pessoas, três nações diferentes, três reinos aí diferentes, vieram a peleja, ou seja, a guerra, vieram guerrear contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: vem contra ti uma multidão da além do mar da Síria, ou seja, três reinos contra um. E eis que eles já estão perto, já estão em Hazazon Tamar, que é em En-Gedi. Então Josafá temeu. Queridos, ele ficou com medo, porque não era uma situação fácil. Era uma situação onde é como se fosse um país enfrentando uma guerra contra três países. E não era pouca gente, era muita gente. Não é sem motivo que ele ficou com medo. Às vezes nós passamos por situações difíceis, que essas situações geram medo no nosso coração. Às vezes os dias difíceis, eles fazem com que a gente fique com medo. Às vezes um problema de saúde faz com que a gente fique com medo da morte. Às vezes uma crise financeira faz com que a gente tenha medo da falência. Às vezes uma crise no casamento faz com que a gente tenha medo de destruir a família. Dias difíceis geralmente geram medo em nós. Não foi diferente com Josafá. Ele sentiu medo. Mas a palavra diz no versículo 3, olha: e ele se colocou para buscar ao Senhor. Ele apregou um jejum a toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E Josafá se colocou de pé no meio da congregação, ou seja, no meio de todo o povo, na casa do Senhor, estava na igreja, no templo, diante do pátio, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos e todas as nações? Na tua mão existe força e poder, potência, e ninguém pode te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não foi o Senhor que lançou fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel? Não foi o Senhor que deu para sempre este lugar à descendência de Abraão, que era teu amigo? O teu povo habitou nessa terra, edificaram nela um santuário ao teu nome. Foi Salomão. E ele disse: olha, se algum mal sobrevier sobre o teu povo, ou espada, juízo, peste, fome, nós viremos diante do Senhor, diante desta casa, porque o seu nome está nessa casa, e clamaremos a ti no momento da nossa angústia, e tu nos ouvirás, e o Senhor nos livrará. Agora, pois, Josafá, ele vai apresentar agora os dias difíceis. Ele vai apresentar a crise, ele vai apresentar a dor, ele vai apresentar o problema ao Senhor. Os filhos de Amon, os filhos de Moabe, das montanhas de Seir, aqueles pelos quais não permitiste passar para o lado de cá, para Israel, quando nós víamos do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que agora eles vão dar o troco. Eles vão dar o pago a isso, porque quando Israel entrou na terra, Israel entrou dizimando muitas nações, porque foi a ordem do Senhor. E agora eles vieram se vingar, vindo para nos lançar fora da tua herança, aquilo que o Senhor nos fez herdar. Então olha aqui para mim, muitas das vezes os dias difíceis, eles vêm para tirar a bênção da tua vida, para tirar a tua paz, para tirar o teu sossego, para tirar a tua alegria. Os dias difíceis muitas das vezes eles surgem para tirar todas as coisas que Deus já te deu. E no versículo 12 ele diz assim:
Ah, Senhor nosso Deus, porventura o Senhor não vai fazer juízo, ou seja, não vai julgar eles? Porque em nós não existe força perante essa multidão. Ele sabia que com 3 reinos vindo contra ele, ele não teria como vencer aquela guerra. Não sabemos o que fazer. Muitas das vezes, quando os dias difíceis se manifestam, nós não sabemos o que fazer. Às vezes a luta é tão grande que você não sabe a quem recorrer. Você não sabe com quem falar, você não sabe aonde ir, você não sabe nem o que pedir quando está orando. Às vezes a luta é tão grande, o dia é tão difícil que você não sabe nem como orar. Estou falando algo que não acontece com você? Às vezes nós não sabemos nem orar. E ele falou assim: nós não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Eu não vou sair, Senhor. Eu não vou tirar o meu foco do Senhor. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Só até aqui. Deixa a sua Bíblia aberta. Nessa história, um profeta se levanta no meio do povo, e ele vai dizer que a guerra não é do povo, mas a guerra é de Deus. Que eles deveriam descer para a peleja. Quando chegarem lá na guerra, eles ficariam parados e o Senhor iria livrar. Josafá, ele pega os cantores, coloca na frente do exército. O exército vai para a guerra, os cantores vão louvando ao Senhor. Quando chega na guerra, os 3 exércitos já estão destruídos, porque eles começaram a brigar entre eles mesmos e eles se mataram. E o Senhor deu a vitória de um modo sobrenatural para o povo de Deus. Eu creio que se nós crermos na palavra do Senhor e entendermos os princípios que Deus nos dá, nós também venceremos os nossos dias difíceis. Às vezes, como eu falei, os dias difíceis trazem medo, e os dias difíceis eles tiram a nossa atenção de modo que nós não sabemos nem o que fazer, o que falar, o que pedir. Mas existem princípios da palavra que nos colocarão no caminho da vitória. E o primeiro princípio está no versículo 3. Diz assim: então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. O primeiro princípio é: busque ao Senhor com sinceridade e de todo o coração. Busque ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sinceridade da sua alma. Irmão, preste atenção aqui em mim, porque às vezes nós vamos buscar a Deus e nós não somos sinceros com Deus. Olha o que Josafá disse. Olha o que a palavra de Deus diz. Josafá ficou com medo. Ele era um rei. Ele poderia usar a sua postura de rei e falar: eu sou um rei. Eu sou um rei, eu tenho recursos, eu sou poderoso, eu não posso demonstrar medo para o meu povo. Mas, querido, o cronista que escreveu essa história, ele tomou ciência de que o rei estava com medo. E nem por isso o rei perdeu a sua autoridade. Ao contrário, ele se tornou um exemplo. Todas as vezes que você estiver com medo, coloque-se para buscar ao Senhor. Ele se tornou um exemplo para o seu povo. Ele buscou a Deus com tanta sinceridade que o povo todo soube que ele estava com medo. Nós hoje estamos lendo a história dele e estamos sabendo que ele estava com medo. Às vezes, querido, no mundo gospel, vamos brincar assim, né? No mundo evangélico, nós vestimos uma capa de tanto poder que às vezes a gente não se permite sermos humanos. Não, eu sou crente, não posso ter medo. Querido, mas você é um ser humano. E por causa do pecado nós caímos, ficamos longe da glória de Deus. E por causa do pecado que ainda reside na nossa carne, nós sentimos medo. E talvez hoje você está com medo.
Talvez hoje você veio com medo da sua família acabar. Talvez hoje você está com medo de nunca conseguir os seus sonhos. Talvez hoje você está com medo da sua saúde piorar. Talvez hoje você está com medo do seu filho não voltar. Talvez hoje você está com medo do que possam falar de você, de perder o seu emprego, de destruir o seu casamento. Eu não sei quais são os medos que têm tomado conta da sua cabeça, mas você deve se colocar diante do Senhor com toda a sinceridade e com todo o seu coração. Nós só vencemos as nossas guerras se aprendermos a colocar os nossos medos para Deus. Querido, não adianta fingir diante do Eterno. Seja sincero com o Eterno. Fale com todo o teu coração: Deus, eu estou com medo. Eu creio, queridos, que Josafá recebeu aquela vitória, que o Senhor se levantou diante dele para vencer aqueles exércitos, por causa da sinceridade dele e de todo o povo que chegou diante de Deus e falou: Senhor, estamos com medo. Os nossos filhos, quem é pai e mãe aqui? Talvez você passou por essa experiência. Seu filho, sua filha, pequenininho, um dia chegou diante do seu quarto e falou que estava com medo do escuro, ou porque teve um pesadelo ou algo ruim. O Eric faz isso até hoje, né, Eric? O Cláudio confirmou. Mas a gente vai lá e encoraja e dá a vitória aos nossos filhos. Pega a mãozinha. Quando não bota assim: não, então dorme aqui com o papai e com a mamãe, vai lá no quarto. O que você está com medo? Estou com medo disso. Olha aqui, meu filho, não tem nada no seu quarto. Se nós sabemos encorajar e acalmar o coração dos nossos filhos, você acha que teu pai que está nos céus não vai acalmar o teu coração? E encorajar você, remover da tua alma todo medo, toda angústia? Coloque-se a buscar ao Senhor, porque o Senhor sempre terá uma palavra de vida para você. Deus sempre vai trazer uma palavra de vida ao teu coração. Marta e Maria, diante do Eterno, choravam pela morte do seu irmão. E Jesus diz: olha, eu sou a verdade, a ressurreição e a vida. Uma palavra de vida. Segunda coisa, preste atenção no que eu vou te falar. Se você deseja vencer os dias difíceis, presta muita atenção agora que eu vou te falar. Esteja sempre com seus irmãos em Cristo. Olha o versículo 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Meu irmão, está todo mundo aqui se ajudando, está todo mundo junto, pedindo socorro ao nosso Pai que está nos céus. Tem pessoas que no momento dos dias difíceis, olha aqui, se não é assim. O momento está difícil, a luta está difícil, o que ela faz? Não vou vir na igreja. Meu irmão, isso aqui não é clube, a gente não está brincando de clubinho aqui. Isso aqui é o corpo de Deus reunido, e a palavra de Deus diz: onde tiver 2 ou 3 no nome dele, ele estaria no nosso meio. E nós clamaríamos, ele nos atenderia. Não foi só Josafá que foi buscar a Deus, foi todo o povo junto. Se ajuntou Judá para pedir socorro. Olha aí, vê se não está escrito isso. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Não é à toa
que no Salmo 133 a palavra diz que bom e suave é que os irmãos vivam em união. No último versículo ele diz assim: porque o Senhor ordena a vida e ordena a bênção. Às vezes as pessoas acham que é o lugar que é o segredo. Eu vou te dizer um negócio, por favor, não me entenda mal, eu não sou contra, tá? Mas tem gente que acha que é o orar no monte que é o segredo. Outros falam não, que é orar no altar que é o segredo. Outros falam não, que é o orar de joelho que é o segredo. Querido, o segredo é simples. É a concordância, é orar em união. Quando nós clamamos juntos, quando nós oramos juntos, e vocês oram e falam: Senhor, abençoa o meu irmão, e alguém fala: ora por mim nessa área, e o outro fala: ora por mim, e a igreja vai orando junta, dos altos céus o Senhor nos atende. Segunda Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele não falou se alguém, é um povo que ora junto, é um povo que clama junto. Por isso o inimigo engana muitas pessoas. Quando chegam os dias difíceis, aí Satanás começa a soprar no ouvido da pessoa: tu vai para a igreja? Tu está triste, tu está desanimado, tu está desanimada, tu está fraco, tu está fraca, tu vai para a igreja para quê? Como é que tu vai para a igreja assim? Porque o inimigo sabe que se você for vir para aqui, existirá a vida e a bênção vai te alcançar. Salmo 133, o último versículo, coloca aí para mim. Coloca o salmo todo. Bota do 1, eu vou ler para vocês. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce as orlas das suas vestes. Falando que é refrescante. É como o orvalho de Hermon, como que desce sobre os montes de Sião. Olha como termina o versículo. Porque ali o Senhor ordena. O Senhor dá uma ordem para a bênção. Ele ordena a bênção nos alcançar. Ele ordena a vida a nos alcançar. E quando nós estamos em unidade, em união, clamando ao nosso Deus, clamando por Ele, o Senhor dos altos céus ouve o nosso clamor, ordena a vida e ordena a vitória, ordena a bênção. Tudo que Satanás quer é que você pare de congregar. Ah, pastor, mas tem lugares. Não é o local, irmão. É a unidade, é o coração sincero. Aquela mulher em João 4 falou: vocês dizem que é no templo que nós devemos adorar. Nós, os samaritanos, falamos que é neste monte. E aí, Jesus, quem está certo? É no templo ou no monte? E Jesus falou: dias virão em que os verdadeiros adoradores nem nesse templo e nem no monte vão adorar, mas eles adorarão em espírito e em verdade. Hoje aqui se torna o nosso monte. Hoje aqui se torna o nosso templo. Hoje aqui união se torna o nosso quarto de oração. E quando nós concordamos, a vida e a bênção é liberada. Por isso, em nome de Jesus, mais uma vez, que a vida seja liberada sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre a tua alma, sobre o teu coração, sobre os teus negócios. E quem concorda, diga amém. Porque quando nós estamos em concordância, o Senhor dos altos céus libera a vida. Josafá entendeu esse princípio. Ele não foi orar sozinho, ele convocou toda a cidade: vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Aleluia. Terceira coisa, não tem outro caminho, querido. Se você quiser vencer os dias ruins, você precisa se alimentar da palavra de Deus.
do versículo 5 ao versículo 9, Josafá se coloca de pé diante da congregação e ele diz assim: Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos? Na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Como é que ele aprendeu que foi Deus que fez tudo isso? Como é que ele aprendeu que Deus tinha todo o poder? Como é que ele aprendeu que ninguém poderia resistir o agir de Deus? No ensino da palavra. Porventura, Senhor, não foi o Senhor que lançou os moradores dessa terra diante do povo? E não foi o Senhor que deu essa terra à descendência de Abraão, teu amigo? E eles habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome? Como é que ele sabe disso? Porque ele aprendeu a palavra, ele foi ensinado na palavra. Versículo 9: Se algum mal nos acontecer, ou espada, juízo, peste ou fome nos apresentar diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e nos livrarás. Onde é que ele aprendeu isso? Na palavra que nós acabamos de ler, 2 Crônicas 7,14. Ele está dizendo, ó, se vier espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante do Senhor nesta casa, pois o teu nome está neste lugar. Clamaremos na nossa angústia e tu nos ouvirás. Deixa marcado aí. Abre lá em 2 Crônicas 7. Versículo 12. O Senhor apareceu de noite a Salomão. Na verdade, essa história ela começa desde o versículo do capítulo 6. Que ele começa a falar: se os nossos inimigos nos odiarem, ouve, Senhor dos céus, e nos salva. Se vier doença sobre nós, ouve dos céus e nos salva. Se houver praga na nossa lavoura, ouve dos céus e nos salva. Então Salomão ele começa a falar um montão de coisa. Quando nós pecarmos contra ti, Senhor, e pedimos perdão, ouve dos céus e nos salva. E aí Salomão começa a orar, fala: Senhor, se vier algum problema e nós viermos na tua casa, neste lugar, ele está consagrando o templo, e nós clamarmos a ti, ouve dos céus e nos salva. E aí quando chega no capítulo 7, versículo 12, diz assim a palavra: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Salomão, camarada, eu ouvi a tua oração, e eu escolhi para mim este lugar, para casa de ofertas, casa de sacrifício. Se eu fechar os céus, se não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos a praga que consuma a terra, ou enviar doenças ou pestes ao meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e trarei cura sobre a terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Versículo 16: porque agora escolhi, santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela para sempre, perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Agora olha aqui para mim. Quando Josafá ele entra num dia difícil, ele lembra disso que foi registrado, do que Deus falou a Salomão, e é palavra de Deus diretamente a Salomão, e ele cita a palavra de Deus. Vê se ele não cita o que Deus falou para Salomão. 2 Crônicas 20, versículo 9: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome,
que ele está citando também o capítulo 6 de 2 Crônicas. Nós nos apresentaremos diante desta casa. Não foi o que ele falou? Separei esta casa para que o meu nome esteja nela. Nós nos apresentaremos diante de ti, porque o seu nome está nesta casa. Clamaremos na nossa angústia e o Senhor nos ouvirá. Como é que ele tinha certeza que Deus iria ouvir? Porque Deus é fiel na sua palavra para cumprir. E Deus falou: se vocês me procurarem e se humilharem, vierem aqui e clamarem a mim, eu vou ouvir. Eu vou perdoar vocês e vou trazer cura sobre vocês. Alguém que se alimenta da palavra sabe o caminho certo no momento da dor. Alguém que se alimenta na palavra sabe o que fazer no momento da angústia. Por mais que Josafá tenha falado, nós não sabemos o que fazer. Ele não sabia o que fazer na guerra, mas ele sabia que o único caminho que nós podemos tomar num dia difícil é correr para o Senhor. Como ele soube? Por causa da palavra. Se alimente da palavra. Se alimente da palavra. Se alimente da palavra de Deus. Salmo 119 diz: olha, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. A palavra nos guia, a palavra nos orienta, a palavra traz vida. Hebreus capítulo 4 diz que a palavra é tão poderosa, mas tão poderosa, que ele compara com uma espada de dois gumes. Ele diz assim: olha, a palavra é capaz de repartir o que não é possível repartir. Por isso que ela fala, coloca aí, Hebreus capítulo 4, se eu não me engano, versículo 10. Vai, passa, não é o 10, vai. Isso, é o 12. Porque a palavra de Deus é viva e o quê? Querido, a palavra é viva. Sabe o que ele está querendo dizer? Que a palavra, ela discerne o que você está passando. A palavra é viva e eficaz. Sabe o que ele está querendo dizer? Quando a palavra age, não tem como dar errado. Ela é mais penetrante que a espada alguma de dois gumes. Ele está dizendo que a espada mais afiada que existe, a palavra é mais afiada ainda. Ela vai onde espada nenhuma vai. Então ele fala assim, ó: penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Presta atenção aqui no que ele está falando. Olha aqui para mim. É como se tivesse uma pessoa em pé, e ele faz a comparação de alguém pegar a espada, uma espada bem afiada, e atravessa uma pessoa. Ele está dizendo: se uma espada afiada consegue atravessar uma pessoa, você não tem noção do que a palavra faz. Porque uma espada afiada toca no teu corpo, mas a palavra vai lá na tua alma, no teu espírito. A espada pode até cortar um osso, mas a palavra vai lá na junta e na medula, vai em cada célula do teu corpo e traz vida. Aleluia. Ela é totalmente apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha o que diz Isaías 55, versículo 11. Olha o que diz sobre a palavra, querido. Ame a palavra, ame a palavra. Assim será a palavra que sair da minha boca. Recebe na tua vida agora em nome de Jesus. Ela não voltará para mim vazia. Antes ela fará o que me dá prazer, e ela vai prosperar naquilo para que eu a enviei. Isso quer dizer que toda palavra que Deus libera, ela vai se cumprir. Recebe? Não tem como não se cumprir uma palavra de Deus. Não tem
tem como não se cumprir. Se Deus falou, vai se cumprir. Foi Deus? Foi, vai se cumprir. Não tem como. Por quê, pastor? Porque está escrito: agindo Deus, quem impedirá? Quarto e penúltimo: nunca tire os olhos de Deus. Josafá, lá no versículo 12, ele diz assim: Senhor, em nós não existe força, nós não sabemos o que vamos fazer, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Foque-se no Senhor e encha-se de esperança. Os dias difíceis muitas das vezes fazem com que a gente perca o norte. A gente não sabe com quem falar, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe muitas das vezes o que procurar. Existem situações que chegam lá em casa pra gente resolver, né, amor? A gente olha um pro outro, ela fala: e aí, amor, o que a gente vai fazer? Eu falo: meu amor, não sei. Sinceramente, eu não sei. Às vezes chegam umas situações assim: pastor, socorre aqui. E ela: e aí, amor, como é que vai ser? Eu falei: não sei. Mas eu vou para o quarto, vou para o escritório e falo: Senhor, não sei o que fazer. Porque quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor nos ouve, e nele há esperança. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Os nossos caminhos não são iguais aos do Senhor. Assim como altos, Isaías 55, assim como altos são os céus, assim também são os pensamentos do Senhor. São mais altos que os céus, olha lá, Isaías 55, 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos, diz o Senhor, mais alto do que os vossos caminhos. E assim também são os meus pensamentos, mais altos do que os seus pensamentos. Toda vez que você não souber o que fazer, foque em Deus. Não tire os olhos do Senhor. Josafá falou: eu não sei o que fazer, porém os meus olhos não vão desgrudar do Senhor, porque uma hora o Senhor vai se levantar. Assim como Jó falou, Jó estava todo destruído, os amigos lá falando: deve ser pecado, deve ser alguma coisa. Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive. Uma hora ele vai se levantar, uma hora essa situação muda, uma hora as coisas vão mudar. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu fiz, eu não sei nem por que está acontecendo isso, mas eu tenho um Deus que controla todas as coisas, que sabe todas as coisas, um Deus que me enche de esperança. E por último, diz a palavra, como vencer os caminhos, os dias difíceis. E essa aqui vai mais para os homens. Conduza a sua família para a presença de Deus. Vou repetir, principalmente aos homens. Conduza a sua família para a presença de Deus. Coloca o versículo 13, 2 Crônicas 20, 13, mas coloca na NVT que está bem legal a tradução. Olha o que diz a palavra. Enquanto todos os homens, quem? Os homens de Judá estavam diante do Senhor com as suas crianças no colo, suas esposas e seus filhos. Os homens de Judá foram para a presença de Deus com as crianças de colo, as esposas e os filhos. Eu amei essa tradução, porque diz que foram os homens, as mulheres também, mas homens
Nós, como homens de Deus, nós precisamos tomar postura na nossa casa e conduzir a nossa família à presença de Deus. E o que achei lindo é que ele diz a palavra com as crianças de colo. Eu já imaginei aquela cena, os homens assim, né, segurando os 2 filhos aqui, porque naquela época todo mundo era igual o Cláudio, assim, né, 6 filhos e tal. Aí um homem com 2 crianças, a mãe com mais 2 crianças, os mais jovens assim, e aquela família em pé diante do Senhor no templo, esperando para ver o que Deus iria fazer. Aprenda a clamar em Deus com a sua família, clamar a Deus com a sua família. Aprenda a buscar a Deus com a sua família. Principalmente nós homens, nós devemos ser os maiores incentivadores dos nossos filhos a vir à casa do Senhor, a falar: vamos comigo para a igreja, vamos comigo congregar com os irmãos, clamar com os irmãos, buscar com os irmãos. Você olha a igreja em Atos, as famílias reunidas, clamando e buscando ao Senhor. A igreja é uma reunião de famílias. Pastor, meu marido não está na igreja. Amém, minha irmã. E você vai conduzir a tua família ao Senhor, e o Senhor vai te dar sabedoria e vai conduzir ele também para cá. Porque, querido, num dia difícil, somente o Senhor pode nos dar a vitória. Ninguém pode ficar de fora da arca. Toda a nossa família tem que entrar na arca. Conduza a sua família à presença de Deus. Pastor, por que o senhor está querendo dizer isso? Olha aqui para mim, por favor, e aqui eu já me encerro. Porque muitas das vezes, num dia difícil, o homem da casa está dentro do lar reclamando do patrão, reclamando da falta de dinheiro, reclamando da mulher, a mulher reclamando do marido, reclamando do governo, reclamando do prefeito, reclamando do presidente. O que você acha que teu filho e tua filha vai crescer e vai aprender? Reclamar. Agora, se você conduz a tua família à presença de Deus, os teus filhos vão aprender que todas as vezes que vocês passaram por um problema, eles vão ver: meu pai e minha mãe clamavam ao Senhor. Se Jesus não voltar antes do dia que nós partirmos, os nossos filhos nos dias difíceis, o que você acha que eles vão fazer no momento difícil? Eles vão clamar ao Senhor. Eles vão clamar ao Senhor. Eles vão falar: meu pai clamava ao Senhor, minha mãe clamava ao Senhor. Senhor, eu vou clamar. E não são poucos os versículos na palavra que você vai ver falando assim: Deus, o Deus do meu pai, o Deus do meu pai. Não são poucos os versículos que Deus se apresenta e fala: eu sou o Deus dos teus pais. Ou você quer que seu filho siga o Deus das redes sociais? Ou você quer que seu filho siga o Deus dos filmes e das novelas? Ou você quer que os seus filhos aprendam a falar: eu quero seguir o Deus do meu pai? Assim como Paulo falou para Timóteo: olha, camarada, colocar nas minhas palavras, tu é um camarada abençoado por causa da tua mãe e da tua avó que serviam a Deus. O Deus da tua mãe, o Deus da sua avó. E os nossos filhos vencerão por causa do Deus que nós servimos. Que essa palavra tenha falado ao seu coração nessa noite. Busque ao Senhor com toda sinceridade, com todo o seu coração. Não pare de congregar, esteja com os irmãos. Alimente-se da palavra de Deus. Foque-se no Senhor, porque você vai se encher de esperança. E conduza a sua família
até a presença de Deus. Que Deus te abençoe.